E agora, desta feita, nós estamos estabelecendo a segunda-feira, desde previamente programado, às 8h30. A semana passada, dia 8, teria esse evento. Infelizmente, por falta de energia, não pôde ter sido realizado e foi transferido para o dia de hoje. E hoje nós temos aqui o engenheiro Marco Lira, que é especialista em recuperação de praias, e vai fazer a sua apresentação sobre o trabalho que está sendo feito nas praias de Jatiuca e o processo de recuperação de praias através do método de SEDBER. Então, o Marco Lira é um engenheiro civil, nosso associado do clube, formado pela Universidade Federal de Alagoas, e está se dedicando a esse ramo de atividade da engenharia, que é, para nós, muito importante nós recuperarmos essas belas praias de Maceió e Alagoas em geral. Tá? Então, com a palavra, Marco Lira. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a diretoria do Grupo de Engenharia, que nos convidou para trazer informações importantes para a nossa comunidade. E, na pessoa do professor Aloísio, que foi meu professor e amigo, sou o presidente do grupo, faço aqui o meu agradecimento especial a todos que compõem esta diretoria. E aproveito essa oportunidade, Aloísio, para dizer a você que essa apresentação que está sendo feita, ela foi aberta ao público, inclusive pessoas que não são diretamente ligadas à engenharia, mas que estão ligadas a essa situação que nós vivemos hoje no litoral. O litoral, aqui não só para Alagoas, mas para todo o Brasil, nós temos quase 10 mil quilômetros de litoral, do Oiapoque ao Chuí. Então, isso daí realmente é um assunto que a economia do mar é muito forte. Nós temos um potencial exponencial. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar aqui um pouco sobre recuperação das praias de Ponta Verde e Jatiuca, o uso da tecnologia do dissipador de energia sem PEG. Antes de nós entrarmos na nossa palestra, nós vamos apresentar 2 vídeos apenas para contextualizar a situação que se encontra nas 2 orlas de Ponta Verde e de Jatiuca e a posição também com relação à decisão que foi tomada com relação a essa tecnologia por parte da administração municipal. Eu queria que passasse o primeiro e o segundo vídeo. O potencial turístico das praias de Alagoas é exponencial. As praias são áreas de lazer fundamentais para a economia alagoana. Em Maceió, as praias urbanizadas estão perdendo sua faixa de areia com o avanço do mar. As areias servem para proteger a costa e os ecossistemas costeiros das ondas e inundações. Na orla de Maceió, encontramos uma grande diversidade de obras costeiras mal resolvidas, com escombros espalhados na praia, dificultando o acesso da população à praia recreativa. No dia 2 de março deste ano, a revista Nature Climate Change publicou um artigo que apresenta a primeira avaliação global da dinâmica futura da erosão costeira a nível mundial. As alterações climáticas vão acelerar a erosão costeira e mais da metade das praias podem desaparecer completamente até o final deste século.
Mesmo que o aquecimento global seja controlado, as cidades costeiras precisarão se adaptar e proteger melhor as suas praias de areia da erosão. Alagoas não é exceção. É preciso ação para conter a erosão costeira em Maceió. Por causa do avanço da maré, a Prefeitura de Maceió começou as obras de contenção do mar na orla marítima aqui na capital. O primeiro trecho a receber a intervenção fica na Jatiuca. É para lá que a gente vai ao vivo agora com a Carla Vilela. Tem mais informações. Carla, como é que está sendo feito esse trabalho, hein? Mostra para a gente. Oi, Cris. Olha só, essas obras elas estão acontecendo de maneira emergencial, porque eles precisam conter esse processo erosivo que está atingindo aqui a nossa orla. Eu estou aqui com o Fabrício Galvão, ele é secretário municipal de infraestrutura. Boa tarde, Fabrício. Ô, Fabrício, vocês começaram essa obra desde quando? Boa tarde a todos. Nós iniciamos essa obra há cerca de 2 semanas aqui na orla da Jatiuca, para começar a conter esse avanço do mar aqui na nossa orla. É uma obra emergencial, né? Por que vocês começaram aqui pela Jatiuca? Seria um dos pontos mais críticos? Isso, a gente tem cerca de 11 pontos críticos na nossa orla. A gente escolheu esse ponto da Jatiuca pela facilidade de acesso, pelo espaço que a gente tem de trabalho, para que a gente pudesse aprimorar ainda mais a técnica antes de passar para os pontos onde é mais difícil. E o que exatamente está sendo feito aqui? Basicamente é uma obra de sandbag, que são sacos de areia que a gente enterra na orla e ele forma uma estrutura natural de dissipar a energia do mar. Então, naturalmente, esses sacos eles vão trabalhando, eles vão gerando um volume capaz de dissipar a energia desse mar que vem batendo na nossa orla, e a gente depois vai conseguir refazer toda a nossa estrutura de calçadão, ciclovia e entregar à população. E vocês escolheram, por que vocês escolheram essa tecnologia? Porque essa tecnologia, ela ambientalmente ela é muito adequada, ela economicamente ela é viável, e ela já funcionou em locais do nosso litoral, como Ipioca, no Macineiro, no Patacho. Então, assim, a gente optou por ela. Seria uma obra definitiva, secretário? Sim, a gente considera que ela, para esse momento, ela é definitiva, porque ela promove quase que uma engorda natural desse trecho de orla, dissipando essa energia e permitindo que a prefeitura refaça todo o seu calçadão. Quanto tempo essa obra vai durar? Tem uma média, tem um prazo para entrega? Tem sim. Esse primeiro trecho aqui da Jatiuca, que a gente vai daqui até perto ali do Hotel Jatiuca, um pouco antes, a gente pretende em 3, 4 meses aí tá com ela entregue já à sociedade. E quais são os outros pontos que vai acontecer essas obras? Saindo de toda a região da Jatiuca, a gente tem regiões ali na Ponta Verde e a gente tem regiões lá no Pontal da Barra. Então nós vamos continuar acompanhando. Cris, deixo com você essas imagens das obras que estão acontecendo aqui na Jatiuca. A gente continua acompanhando essas obras para conter a erosão aqui na orla. Pois é, Carla, uma obra bem aguardada, né? A gente continua, claro, acompanhando aí o desenrolar desses trabalhos. Obrigada, Carla. Continuando aqui a apresentação, peço até desculpas, houve um problemazinho operacional. O outro vídeo na sequência, mas antes da gente começar a falar sobre a estrutura do CNPq, nós vamos falar também um pouco sobre obra de defesa costeira. Nós temos uma tendência de fazer essas soluções de engenharia geralmente em situações emergenciais. Por quê? Porque quando quando acontece um incidente, nós que fazemos a engenharia somos chamados a resolver problemas. Só que nós estamos acostumados a resolver muitos problemas mais de natureza estática. E uma obra de proteção costeira é uma obra que está inserida num ambiente extremamente dinâmico, poderíamos chamar até de caótico. E aí o que acontece? Eu estou aqui com 4 exemplos, só para sintetizar um pouco as situações. Existe diversidade de obras, não existe solução única de engenharia para a proteção costeira. É preciso que se analise todos esses parâmetros dentro da engenharia para que se possa obter resultados positivos. Então, temos aqui uma imagem
Ali, deixa eu pegar aqui, porque fica mais fácil de indicar. Praia do Janga, não sei se eu consegui aqui. Bom, Praia do Janga, aqui você tem ali um grupo de espigões, que são estruturas perpendiculares à linha de costa, e quebra-mares que foram construídos no início, no finalzinho já do século XX, de 1996, por aí, fizeram essas construções na Praia do Janga, por conta do processo erosivo que veio lá de Olinda. Então, o que acontece? A gente fazendo uma retrospectiva histórica do que aconteceu na região metropolitana de Recife, após a construção do porto de Recife, ocorreu um processo forte erosivo em Olinda. Na época, os franceses, que foram os engenheiros que fizeram o projeto inicial lá, fizeram a construção de espigões, quebra-mares, enrocamentos, etc. Hoje, as praias de Olinda praticamente estão todas antropizadas, com obras de proteção costeira e, basicamente, o conceito for utilização de pedras de enrocamento e pedras para espigões e quebra-mares. Só que isso aí criou o que a gente chama de efeito dominó. Ou seja, construiu em Olinda, protegeu, mas continuou transferindo o processo nas praias vizinhas e até chegar, digamos assim, nessa última praia, que é na Praia do Carmo, onde foi colocado o enrocamento, e de lá seguiu para a Paulista, chegando na Praia do Janga no final do século XX. E aí foi feito também uma transferência desse processo, continuou sendo transferido dentro da própria extensão do município de Paulista, e chegou-se até quase 5 quilômetros de erosão na praia de Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó, quase chegando a Maria Faria. Então, é preciso hoje, inclusive, nós engenheiros, devemos sempre aprender com os erros. Então, naquela época, o que se tinha para a contenção de erosão, que era uma coisa que geralmente acontecia em determinadas situações, principalmente quando você construía estruturas offshore, ou fazia portos, piers, etc. Geralmente no entorno dava algum problema de interferência. Não se visualizava a questão da dinâmica sedimentar da área, porque é preciso fazer uma avaliação dessa situação para que evite e você possa aferir se o processo erosivo foi para outra praia ou não. Então, esse aí é um exemplo, um dos exemplos, né, e de baixo também, que é na Praia do Carmo. Nós temos aqui um exemplo, Alagoas tem 2 exemplos com relação à obra de proteção costeira. O caso mesmo da Ilha da Croa é um exemplo que foi feito no dissipador de energia Pergol, foi feito também em Marechal Deodoro, na Barra Nova, foi feito também alguma coisa em Japaratinga, Paripoeira, e depois nós vamos fazer uma rápida visão mais detalhada sobre estruturas dissipativas. Então, o que acontece hoje no mundo é que você tem um outro exemplo que nós vamos também precisar falar sobre ele, que é a engorda artificial de praia. As engordas de praias, elas existem há muito tempo, mas você precisa também ver as condicionantes de cada local. Tem locais onde você tem condições de implementar, e tem locais que não há condições ou há dificuldade de implementar. Nós veremos isso daqui. Então, vamos para o próximo slide, por favor. Bom, critérios para a escolha da obra de engenharia. Esses critérios são 5. Seja qual for a tecnologia que você vai utilizar para a proteção costeira, se você deixar de visualizar um desses itens, provavelmente você terá dificuldades ou insucesso. Então, aqui você tem que verificar custo de implantação, quanto vai custar para ser feito o investimento. A disponibilidade do material, se esse material é disponível ou não, porque, por exemplo, você pode optar por uma engorda artificial de praia e o sedimento que você tem na área não ser o sedimento que você precisa para fazer a sua engorda. E aí você vai correr o risco de perder todo o seu ativo. Então, é um exemplo. Impacto ambiental, nós chegamos a ver mais à frente, é a questão do que vai acontecer ao você colocar a estrutura na praia. Qualquer obra de engenharia ela é impactante.
Então, a questão do impacto ambiental tem que ser avaliada para ver se o que você está fazendo está contendo o seu processo transferido para o vizinho, se o que você está fazendo, você está criando mais problemas para o meio ambiente e que você recuperar. Então, hoje, o principal objetivo de um projeto de engenharia para a proteção costeira é buscar a eficácia, a recuperação natural da praia. O próximo slide, tem mais aqui, durabilidade. Então, qual a durabilidade de uma obra? Toda obra de engenharia, pelo Código Civil, ela tem uma garantia de 5 anos. Então, dentro desse período de 5 anos, você tem uma responsabilidade. Agora, a questão de ser durável ou não, mais ou menos com relação a isso, porque você está numa área de extrema dinâmica, você tem uma série de forçantes existentes no local, e que isso daí, logicamente, vai lhe dar pode criar um problema de manutenção periódico, não constante, mas pelo menos periódico. E o custo da manutenção, quanto custa manter uma praia? Então, por exemplo, você opta por uma solução de engorda artificial, e essa engorda artificial pode, inicialmente, ter um investimento alto, e depois de algum tempo você tem, digamos assim, a necessidade de manter. Eu vou citar só um exemplo bem próximo aqui, é o caso de Jaboatão. Em 2013, foi investido 42 milhões para fazer uma engorda artificial em Jaboatão, e hoje eles estão precisando de mais de 20 milhões para manter. Então, tem que saber se quem vai pagar a conta está com a disponibilidade financeira para isso. Então, esses 5 itens que estão aqui elencados, eles poderiam ser sintetizados numa única coisa: custo-benefício. Ou seja, você tem que fazer uma avaliação de custo-benefício para ver se você está escolhendo uma solução que realmente vai lhe atender e você vai poder manter, porque senão você vai perder o investimento. Próximo slide. Para fazer um projeto de proteção costeira, nós precisamos responder a 2 pequenas perguntas. Qual é o problema e qual é o projeto que se quer realizar? Aparentemente, são 2 questões triviais. Entretanto, encontrar essa solução é a chave para se ter um bom resultado no projeto de proteção costeira. Próximo. Então, aqui nós vamos para as etapas de projeto. São 3 etapas. Uma delas é o planejamento. Nós vamos falar daqui a pouco. Depois vem a execução. E, por último, o monitoramento. O monitoramento dessas obras, geralmente, ele é negligenciado. Isso daí é um grande problema para esses investimentos que são feitos. Porque muitas vezes você investe muito dinheiro numa obra de proteção costeira e depois ela não foi eficaz e você não tem como aferir os resultados. Então, próximo slide. Bom, aqui, digamos assim, na parte de planejamento, é preciso que você faça um estudo de reconhecimento. Nós temos aí uma foto que aí foi de enrocamento que foi feito lá em Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, Natal, no Rio Grande do Norte. E quem conheceu Ponta Negra antes do enrocamento e vai hoje a Ponta Negra e encontra esse enrocamento, é um verdadeiro choque. Você fica, digamos assim, quase inacreditável o que fizeram com a praia de Ponta Negra, que era um verdadeiro cartão postal na cidade de Natal, certo? Então, isso aí, aproximadamente quase 4 quilômetros, fizeram inicialmente 2,5 km, depois precisou fazer mais, etc. É aquela mesma questão que aconteceu em Olinda. Começa, mas não resolve o processo erosivo. É transferido e aí você não consegue conter ou equilibrar o perfil de praia. Então, a pergunta, nesse estudo de reconhecimento, que é onde você vai fazer o planejamento da sua obra, você tem que ver, existe uma solução tecnicamente viável? Você conhece alguma alternativa que deu certo? Porque muitas vezes uma solução que é usada numa praia pode não servir para outra. Então, a solução é economicamente e politicamente viável. Por que politicamente viável? Vou citar aqui só um exemplo que eu tenho acompanhado. Eu estive em 2010 num seminário nacional lá no Rio de Janeiro, no município de São João da Barra, em Atafuna,
Naquela época, se discutia o problema de erosão que já vinha se arrastando desde 1990. E o que acontece? Embora o município tenha procurado, ao longo de todo esse tempo, eu estive lá em 2010, nós estamos em 2021 e até hoje nada foi feito. Por quê? A própria administração que tinha na época já retornou, está no segundo mandato, já vai para 8 anos, e até agora não resolveu. Por quê? Porque você, para fazer, tem que mudar isso. A solução é economicamente e politicamente viável, porque se você optar por uma solução que você vai passar 8, 10 anos e não sai do plano, tem outros exemplos, citando um, mas tem um exemplo, por exemplo, de João Pessoa também, e outro mais. Então, veja bem, qual o impacto, e outra coisa importante, qual o impacto causado ao meio ambiente? Então, por exemplo, se você, ao ver uma foto como essa, na praia de Ponta Negra, achar e não tem impacto, esse é um impacto visual, tá certo? Mas tem um impacto que advém da... Por exemplo, muitas pessoas se queixaram de rato na praia. Então, por exemplo, uma praia que tem uma grande proliferação de ratos, você tem um risco muito grande de leptospirose e outros depois. Então, digamos assim, é preciso verificar. E esta solução é a mais econômica de todas elas, aparentemente, é uma das mais econômicas. Colocar o enrocamento. Próximo slide. Então, aqui depois nós vamos partir para... Primeiro você vai fazer o planejamento, depois você vai partir para o projeto e mensurar o que vai ser feito. Então, você tem, primeiro, estudo de viabilidade. Eu preciso especificar os problemas e as oportunidades. Qual é o problema que eu tenho e quais são as possibilidades para resolver. Avaliar os efeitos se nenhuma ação for tomada. Então, se eu não tomar nenhuma decisão, foi o que aconteceu em Atapuã, se perderam quadras e quadras de ruas, inclusive prédios caídos, porque nada foi feito. É um exemplo. Então, você tem aqui, selecionar o plano e elaborar o projeto. A partir daí, se você encontra soluções que são compatíveis com aquele problema, aí você vai solucionar o problema elaborando o projeto. Próxima etapa. A execução. Aqui nós temos uma imagem do sandbag que foi construído no Hibiscus, aqui, né, na praia de Pior, certo? Então, aí foi, inclusive, teve uma certa polêmica, porque você tinha muita escavação na praia, as pessoas reclamavam que aquilo era um absurdo, etc. Mas, veja bem, como eu falei inicialmente, toda obra de engenharia ela é impactante. Você precisa verificar. Se você está vendo isso aqui e está achando que é impactante, vá observar uma engorda artificial de praia. Não chega nem de perto a essa situação que está aí. É um impacto infinitamente maior. Porque você, além de bombear areia do mar, você tem uma dragline, ela suga, bombeia para a praia e você bota uma patrulha, não é uma máquina, uma escavadeira. É uma patrulha trabalhando, espalhando toda essa areia na praia. Então, isso daí, digamos assim, é preciso ser bem observado para que a pessoa, quer dizer, como você não é comum você não se deparar com um equipamento desse na praia, chamar atenção. Mas isso não quer dizer que toda obra que você vai fazer, seja ela qual for, qual a tecnologia, ela vai interferir, vai impactar o ambiente. E é preciso fazer um bom estudo para que se evite erros. Então, aqui tem, o trabalho a ser realizado deve ser capaz de garantir a estabilidade e a operacionalidade da construção. Todos os materiais e equipamentos para a construção da obra devem estar disponíveis. E o acompanhamento da conformidade do projeto deve ser realizado pelo contratante. Quer dizer, é preciso que se acompanhe o que está sendo feito para que realmente seja executado o que está no projeto. Próximo slide. Vamos falar sobre monitoramento. Esse sim, esse é um grande vilão dos projetos de engenharia e proteção costeira. Por quê? Porque o monitoramento ele é fundamental para avaliar o desempenho do projeto antes, durante e depois da implantação da obra. Por quê? Porque se eu faço uma obra e não monitoro, eu não sei o que vai acontecer ali. Eu estou num ambiente dinâmico e estou colocando estruturas. Então, eu preciso avaliar isso aí para poder aferir a eficácia do que está sendo feito.
Então, temos alguns exemplos também não muito recomendados, inclusive fora de Alagoas, tá certo? Onde eu participei uma vez de uma audiência pública e o Estado, no caso, fez um investimento da ordem de 50 milhões para conter uma erosão numa praia, e a praia vizinha foi transferido o processo erosivo, em menos de um ano acabou, destruiu mais de 2 quilômetros de praia na praia adjacente. Então, isso daí requer que seja feito um estudo, quando se diz, precisa fazer um estudo de planejamento, para que não ocorram problemas. Em vez de você estar resolvendo o problema, você está transferindo o problema. Tá certo? Então, aqui você tem elaborar um plano de manutenção. Deve-se ter sempre um plano de manutenção com relação a eventualidades que nós estamos num ambiente caótico. Pode acontecer um fenômeno extraordinário que venha danificar o equipamento. Você, se tiver esse plano, você precisa ter uma previsão para a manutenção. E elaborar um relatório técnico final após esse monitoramento. Por quê? O monitoramento mínimo, depois de implantar uma obra de proteção costeira, é de 1 ano. Se você não fizer esse monitoramento, você não tem como aferir, porque ali você tem, como eu falei inicialmente, muitos vetores que são incidentes no sistema. Você está no sistema dinâmico. Então, todo dia, se você for andar no litoral, você vai encontrar uma paisagem diferente. Por quê? Tem períodos que você tem ondas meteorológicas, você tem períodos de maré decisiva, você tem influência de ventos que são dominantes em determinados períodos. Então, e sem contar as questões de centros de alta pressão, que às vezes geram ventos e aquilo ali é um vaso comunicante e você vai ter processo erosivo na praia. Certo? Então, vamos para frente aí, você no próximo. Bom, então aqui vamos para o que nós queremos conversar um pouco, que é justamente sobre a questão de casos de estruturas dissipativas na recuperação de praias. Então, vamos citar aqui apenas 2 exemplos emblemáticos, digamos assim. Esse foi o sandbag na Praia de Pioca, que foi em Hibiscos, que na época criou uma certa polêmica, e aqui é o caso do backwall na Praia de Costa Brava, em Maripoeira. São 2 situações bem distintas, e que também são obras distintas, mas que todas as duas têm como conceito básico a dissipação da energia das duas. Então, você tem... Passa aí, próximo. Bom, aqui vamos ver um videozinho rápido sobre a situação do backwall lá no loteamento Rio Mar, em Maripoeira, próximo a Mar e Companhia. Flúvio marinho ocorrido na foz do rio Salaçuí, no limite entre Maceió e Maripoeira, foi construído um dissipador de energia backwall no loteamento Rio Mar. O resultado positivo obtido é visível. Próximo slide aí. Bom, a situação da erosão costeira do loteamento do Rio Mar. Vocês viram ali já depois que a obra tinha sido construída. Aqui nós estamos na situação quando a obra estava sendo construída. Você tem aqui, você observa, você vê que onde tem essa certa escombro na praia, se você olhar um pouco à esquerda, o trás de Boqueiro ali já é o limite do meio-fio do passeio do loteamento. Ou seja, ficou perto de 5 metros até onde o mar chegou desse local. Tá certo? Então, aí as obras de escavação e montagem das formas, aqui no caso o backwall, a estrutura que utiliza geoformas preenchidas com concreto usinado, bombeado. Certo? Próximo slide. Bom, aqui durante a execução, o pessoal conferindo a topografia. Próximo slide. Aqui também tem uma vista da estrutura já. Isso aí é o rio, que na realidade isso é uma erosão flúvio marinho. Nós temos aí o que a gente chama de efeito molhidral. Vocês estão vendo ali
uma barra, né, uma bancada, um banco de areias que se forma na frente da saída do rio. Então, a foz do rio São Açuí migrou para o lado do município de Paripoeira e adentrou dentro dos loteamentos, causando esse processo erosivo tudo aí, mar e rio, ao mesmo tempo. Próximo slide. Bom, então aqui nós temos a erosão fluvio-marinha pela migração da desembocadura do rio São Açuí no loteamento Rio-Mar em Paripoeira. Então, essa imagem foi antes da intervenção, no mês de março de 2019, ali da desembocadura do rio indicada, e está indicado também o local da erosão no loteamento que nós vimos naquelas fotos anteriores. Próximo slide. Após um ano da construção do backwall, a desembocadura do rio São Açuí continuou no local. A dissipação da energia e das ondas induzidas pelo backwall, inclusive o alargamento da faixa de praia em frente ao loteamento. Está indicando aqui o alargamento da faixa em frente ao loteamento. Toda essa areia começou a chegar após a instalação da estrutura dissipativa. E aqui você tem a desembocadura do rio no mesmo local e a estrutura do dissipador. A próxima imagem. Outubro de 2020, após o 15º mês da conclusão da obra, a desembocadura do rio São Açuí se deslocou em 500 metros na direção de sua foz. Começou a engorda natural da praia, na área da intervenção. Isso foi em outubro de 2020. Próximo imagem. O rio São Açuí fica no limite dos municípios de Maceió e Paripoeira. Na foz do lado esquerdo do rio, no município de Paripoeira, vem ocorrendo forte processo erosivo nos últimos 12 anos. O processo erosivo instalado é conhecido pelo efeito mole hidráulico, muito comum na foz de rios. A erosão fluvio-marinha existente no local há cerca de 12 anos provocou o avanço do mar em cerca de 20 metros em direção ao continente, no trecho de praia próximo à foz do rio São Açuí, deixando um rastro de destruição na paisagem natural, com escombros de construções por toda a praia, atingindo toda a extensão do loteamento Atlântico Norte, colocando em risco pessoas e bens. É preciso ação para controlar a erosão fluvio-marinha no local. É preciso retificar a foz do rio São Açuí e controlar a erosão costeira instalada. A recuperação natural da praia no local devolverá à população e aos inúmeros turistas que frequentam a região este importante equipamento de lazer, fortalecendo ainda mais o potencial turístico da região. Esse tornou aí, na época da filmagem, nós tínhamos um alargamento de faixa de praia de 40 metros. Hoje, temos 100 metros. Bom, aqui nós estamos bem. Não, tem uma picada. Isso aparece. Bom, adaptação da praia de Ipioca com o uso do dissipador de emergência de PEG no hibiscus. Nós falamos aqui em adaptação porque o objetivo maior é fazer uma adaptação para que nós possamos recuperar a praia de forma natural. Então, na hora que você instala um equipamento desse, ele vai funcionar 24 horas por dia. Então, você vai passar a ter uma estrutura que vai inverter o processo erosivo. Ou seja, onde você tem erosão, você passa a ter uma progradação e, ao mesmo tempo, você começa a alargar a sua faixa de praia. O que é que vai garantir o tempo disso aí? Vai depender do fluxo de sedimento que a sua praia dispõe.
Aqui nós temos na região, principalmente do Costa dos Corais, uma certa dificuldade, às vezes, de sedimento por conta dos recifes, aqui em Maceió também. Então, isso daí vai depender do fluxo de sedimento. Então, se você tem fluxo de sedimento e a estrutura está lá instalada, ela vai tender a recuperar essa praia, não como era antigamente, mas pelo menos ela vai garantir que você, digamos assim, está com um espaço, um alargamento de faixa de praia natural, com um custo, digamos assim, de manutenção relativamente baixo, quase inexistente. Mas, veja bem, nós falamos em dissipação de energia, então, o que é dissipação de energia? São forças não conservativas que transformam a energia mecânica em outras formas de energia. Por exemplo, uma onda que perde a amplitude, ela se dissipa. O que quer dizer isso? Em qualquer parte do mundo, onde você for visitar o litoral, a dissipação da energia de onda, ela ocorre na costa. Certo? À medida que o trem de ondas avança na direção da superfície litorânea, ele vai perdendo essa onda, vai perdendo energia e vai dissipando essa energia. Então, isso é uma mudança de conceito de projeto, tá certo? Você está mudando o conceito de projeto. O que está sendo feito aqui em Alagoas, com essa utilização do Sandbag, que é uma tecnologia usada no mundo todo, é usada na Inglaterra, começou na Inglaterra, é usado nos Estados Unidos, é usado na Europa, é usado também aqui no Brasil, já foi utilizado, mas de forma, digamos assim, que não ajuda no processo de recuperação da praia. Por quê? Porque a partir do momento que você se utiliza de uma estrutura dissipativa, você induz a praia à recuperação. Então, essa é o grande diferencial. Puder, por favor, próximo slide. Bom, a concepção do projeto. Dá uma aplicada aí, que não é só um. São dois itens aí. A concepção do projeto. A praia é o grande dissipador de energia. Onde você estiver, isso vai acontecer. Próximo, dá uma aplicada mais aí. Bom, o dissipador de energia Sandbag é uma obra de engenharia aderente e longitudinal à linha de costa, não rígida e articulada, que utiliza formas geotextas preenchidas com areia da praia. A estrutura fica enterrada e contém o avanço do mar no local da erosão. E por não dissipar a energia, por dissipar a energia das ondas, não transfere o processo erosivo para áreas adjacentes. E esse é um dos principais fatores positivos de utilização dessa estrutura. É o quê? É você não transferir o processo. Então, isso daí pode ser utilizado, inclusive, nas orlas aqui de Maceió e etc., principalmente em trechos onde nós vemos que não há acumulação de sedimentos. Por exemplo, se você chegar ali próximo ao Alagoinha, um pouco antes, tem muros verticais que são completamente inadequados para ser uma onda de contenção de erosão, porque ele transfere o processo. A onda, quando bate ali, ela reflete, então nunca vai juntar sedimento ali. Você precisa fazer uma estrutura que permita que alargue a sua faixa de praia. Nossas praias estão magras, então você precisa alargar. E isso daí você consegue fazer utilizando estruturas dissipativas. Certo? Próximo slide. Então, o esquema ilustrativo do desenvolvimento de um trem de onda de uma praia. Pode ficar, porque vai entrar aí. Pronto, então você tem uma onda que está entrando na praia. Você encontrou a estrutura dissipativa, ela vai fazer o quê? Essa onda desaparece e vai aparecer uma nova onda lá no final. Então, e assim sucessivamente. Quer dizer, à medida que vem o trem de ondas, quando a onda vem, só vem um trem de ondas que se aproxima. Então, ele chega um, chega outro, chega outro, e aí vai acontecendo esse processo. Próximo slide, para a gente visualizar. Pronto, aqui vocês vão ver como é que o trem de ondas se dissipa ao vivo e a cores. É a terceira lei de Newton funcionando. Então, a lei da ação e reação. O trem de ondas vem, bate na estrutura e retorna, reduzindo o impacto da próxima, e assim sucessivamente. Isso faça a funcionar 24 horas por dia. Do mesmo jeito que você está vendo na superfície superior, isso ocorre também no inferior. E isso gera aquele problema de subpressão de maré. Então, se você tem uma estrutura que não está posicionada corretamente,
o que vai acontecer nas marés significativas, marés exílias, ela vai acabar por baixo, desestabilizar o seu aterro por trás e, consequentemente, você vai ter o rompimento de toda a estrutura. Próximo. Bom, pode clicar aí. Essa é a situação no Hibiscus, antes da construção do sandbag. Essa é a situação, Pedro. O processo erosivo sempre avançando, eles já tinham perdido mais de 40 metros de praia. Próximo slide. Serviço de escavação da obra e montagem das formas durante a execução. Está aplicado aqui, tem umas imagens aí. Pronto, aí nós estamos vendo a escavação, pode clicando aí, só tem uma. Aí o pessoal trabalhando, fazendo a montagem de formas. Próximo. E aqui dá aplicado nesse o local onde não foi feito a contenção, ok? Aí a gente vai andar aqui, ó, e vamos ver. Aqui já foi feita a contenção nos primeiros dias, mas lá no final já tem 30 dias que foi feita a contenção. E olha lá, ó, tem bem tranquilamente tem 30 metros, né, de praia lá no final. Aqui já está começando a aparecer a praia, que foi feita há 3 dias, né? E eu vou voltar aqui, ó. Olha que coisa interessante. Olha aqui, ó, a água batendo literalmente. Realmente as ondas batendo, né, onde não tem a contenção. E o mar violento. E aonde já foi feita a contenção, o mar está super calmo. Bem, esse registro foi feito exatamente por conta, nessa época, não era uma maré significativa, mas nós tivemos um ciclone que estava soprando vento de 60 quilômetros e, durante a execução, você não tem como escapar aos efeitos da maré. Então, isso foi interessante porque esse foi um registro mostrando a eficácia do que foi feito ainda durante a construção, porque isso não se resolve, não é varinha de condão. Você construiu e no outro dia está bom, né? Assim, não existe essa solução. Então, vamos para o próximo slide. Aqui você está vendo. Aqui é a documentação, digamos assim, do que aconteceu embaixo. Embaixo você via a maré batendo, onde estava o avanço da maré, e a praia em imersão no trecho que já tinha sido concluído. Ou seja, o trecho que estava adaptado já estava em recuperação e estava evitando um processo erosivo. Próximo slide. Pronto. Aqui nós temos também um acompanhamento durante uma ressaca que se exige. Tá certo? Eu chamo a atenção para vocês observarem o seguinte. Aqui do lado direito, o trem de ondas que vem com uma velocidade, depois que ele encontra a estrutura do seu trem, ela reduz a velocidade do trem de ondas. É como se você tivesse botado um freio ali. Então, você está reduzindo e você sabe que o atrito ele é importante nesse processo. Então, à medida que você reduz a velocidade do trem de ondas, a água transporta sedimentos e transporta água ao mesmo tempo do mar. Então, esses sedimentos vão se depositando, e isso ao longo do tempo, não é de um dia para o outro. E depende também do fluxo de sedimentos que chega à praia. Porque tem períodos que chega, dependendo da direção de onda, pode chegar sedimento. E se mudar de posição a direção de onda de vento, você pode não encontrar banco de areia que transporte esse sedimento para a praia. Isso é um processo natural em qualquer praia. Nós só observamos a erosão quando a praia está antropisada, quando você tem a construção humana. Porque o processo de erosão costeira é natural em toda parte do mundo. Menos quando está construído. Aí você tem que encontrar soluções de engenharia. O próximo slide. Aqui nós temos a área degradada e a área recuperada lá no Hibiscus. Próximo slide. A área degradada e a área recuperada. Próximo. Bom, aqui nós temos monitoramento da praia antes e depois das ressacas das marés de cizia e equinocial foram conjugadas. Ocorrida indica que os perfis da praia ficaram inalterados. Está aí o exemplo. Perfil de praia no dia 8/3/2020
e o perfil da praia do dia 12/3/2020. Aí está um exemplo de que, se você não monitora, você não vai saber o que está acontecendo naquela praia. Então, se você vai botar dinheiro, se você é um investidor, vai gastar o seu dinheiro numa obra de proteção costeira, tem que pensar antes para não jogar dinheiro ao mar. Então, é preciso ter esse cuidado e só tem uma forma de você saber se está funcionando ou não, é se você monitorar. Como é que você vai validar um processo? Não tem outro jeito. A próxima slide. Pronto, aqui nós estamos falando da execução da obra nas praias de Ponta Verde e Jatiúca, com o uso do dissipador de energia Sandbag em Maceió. Certo? Aqui tem uma imagem que está mostrando as escavações, tem uma estrutura que está meio colapsada lá na praia, e a gente está passando com essa estrutura na frente justamente para evitar maiores complicações no trecho, principalmente devido a efeitos de subpressão de maré. Próximo. Esse vídeo aí mostra o trabalho que está sendo executado na praia de Ponta Verde. Isso foi feito na maré de Sicília, que teve no mês passado. Se vocês observarem na Barra de Buenos Aires, quando se começou a fazer a estrutura de proteção ali, aquela pequena faixa de areia não existia. Ela começou a existir. Hoje já tem em torno de 5, 6 metros em frente à barraca. Quer dizer, o processo começa, depois do nascimento, você vai mandar a arrebentação para dentro. As estruturas que foram colapsadas na porque esse muro vertical daí é completamente inadequado para a questão de erosão costeira. Próximo. Aqui nós temos o monitoramento de perfil de praia para avaliar a evolução do resultado da obra. Nós instalamos no trecho que está intervencionado na Jatiúca e também na Ponta Verde, só que na Ponta Verde não começamos ainda o monitoramento. Mas no caso de Jatiúca, esses 6 pontos, nós fazemos o perfil de praia antes da intervenção, para você saber como estava o terreno naquele momento. E, posteriormente, nós vamos fazendo o perfil de praia durante um período de 1 ano, para que você avalie o fluxo de sedimento que chegou na praia e consiga aferir, digamos assim, o resultado do que está sendo feito. Até porque uma obra enterrada precisa ter muito cuidado para depois não achar que desapareceu a obra ou coisa parecida. Próximo slide. Então, aqui nós temos os pontos P1, P2, P3, P4, P5, P6, que são os perfis de praia que estão em monitoramento. E temos aqui o primeiro resultado. Foi feito com 60 dias, onde essas curvas aí foram feitas dentro do trecho onde a obra foi executada, do P1 até o P5. O P6, que vocês estão vendo aqui, ele está fora do trecho. Então, você observa aqui o seguinte, que houve, pela posição que está no perfil, houve, de certa forma, uma perda de sedimentos naquele trecho. Mas isso aí a gente vai observar ao longo do tempo, fazendo esse monitoramento e depois fechar um relatório final com um diagnóstico da situação. O próximo slide. Bom, o resultado inicial indica que, após a construção do dissipador de energia Sandbag em Jatiúca, os segmentos estão se depositando nos tirâncios, alargando a faixa de praia. Isso quer dizer o seguinte: a praia está em recuperação. Não quer dizer que se recuperou, mas está em recuperação. Você está invertendo. Onde tinha erosão, está começando a juntar sedimentos. Próximo slide. Agora vamos falar um pouco sobre como funciona uma engorda artificial. Essa imagem que está aí é lá de Jaboatão, onde foi feita a engorda na praia. Em todas as praias lá de Jaboatão.
até Piedade, começou em Barra de Jangada, e foi até Piedade. Bom, então, o alagamento da faixa de praia, ele é muito utilizado para a proteção costeira. Qual é a intenção? É que você utilize material de areia do mesmo tamanho, densidade e granuliometria original da praia. Isso é, você tem que encontrar bancos de areia que tenham características que permitam que o que você vai fazer tenha a eficácia que você precisa. Então, aí você tem o tempo médio de projeto para a redução de sedimentos, ele varia de 5 a 6 anos num bom projeto. Tá certo? Pode acontecer situações distintas, você pode passar mais tempo, você pode passar menos tempo. Agora, só que esse menos tempo significa que você vai ter um custo muito alto. Porque, você tem uma ideia, a última obra que foi feita recente, lá em Camboriú, custou 63 milhões um quilômetro. Então, na hora que você opta por uma solução dessa, você tem que fazer contas e ver se realmente cabe o poço. Então, por exemplo, o Jaboatão, em 2013, investiu mais de 40 milhões para fazer o investimento dele lá e hoje está precisando de quase 30 para manter. Então, isso daí é uma conta que tem que fechar, porque quem vai investir tem que saber se vai poder manter. Então, se não fizer, vai perder. Então, é preciso fazer contas e encontrar essa equação aí, tá certo? É o próximo slide. Bom, como funciona a engorda natural? Por que eu coloquei essa questão da engorda artificial e da engorda natural? Porque as estruturas dissipativas plantadas numa praia, seja ela o backwall, ou seja o sandbag, cada caso é um caso, não pode se colocar como solução única uma obra de proteção costeira. Toda proteção costeira ela pode sofrer ajustes em função das condicionantes de cada local. Mas aqui você vê como é que funciona a engorda. A obra de defesa costeira deve promover a recuperação de praias. Ela deve, o objetivo maior não é você construir aí um muro de Berlim na praia. Você quer ir para a praia e ter o seu lazer, você quer encontrar a paisagem natural. As obras de proteção costeira elas surgiram por uma necessidade. E nós estamos aprendendo ao longo do tempo. Está aí o exemplo dos nossos amigos engenheiros franceses que projetaram aquelas obras lá em Olinda, mas que a gente hoje percebe que precisava de ajustes. Então, se a gente tem que aprender com as experiências, então vamos procurar as experiências que são mais exitosas e tentar implementá-las para que encontremos a solução que nós precisamos, que é o quê? Adaptação às mudanças no clima de ondas. Eu digo isso porque nós temos um amigo nosso, que é professor da Universidade lá de Pernambuco Federal, ele implantou no Suape, no Porto de Suape, um ondógrafo para poder medir a altura de ondas. E tem onda chegando naquela região com 4 metros. Então, é completamente fora da curva do que se esperava para aquela região. Entendeu? Então, a gente está vivendo mudanças no clima de ondas, só que nós não estamos medindo. Nós estamos vendo só os efeitos que estão sendo causados no litoral. E hoje, a elevação do nível do mar, apesar de ser um fator adicional, ele é relativamente pequeno em relação à mudança climática que está provocando mudança do clima de ondas e que está afetando todas as regiões litorâneas do mundo, não é só daqui, não. É todo mundo. Então, o que acontece? As obras de defesa costeira devem promover essa recuperação. O uso de dissipadores de energia numa praia aumenta a capacidade de resiliência frente à erosão costeira. E o tempo para equilibrar o perfil de praia pode chegar a 5 anos, dependendo das condicionantes que você tiver no local. Porque se não tiver sedimento, não vai acumular sedimento. Tem locais que o sedimento não chega. Tem um exemplo lá em Pau Amarelo, mesmo lá em Paulista, que nós tivemos 4 quilômetros, e lá, em frente ao Forte de Pau Amarelo, dificilmente vai juntar areia, porque você tem uma bifurcação de corrente. Então, ali não junta sedimento. Então, mas você contém o processo. Você contém o processo naquele local, mas não consegue, digamos assim, nem transfere e, ao mesmo tempo, você não conseguiu recuperar por força das condicionantes do local. Cada caso é um caso, entendeu? Tem casos que você recupera e tem casos que não recupera. Temos um bom exemplo. Aqui, na realidade, eu gosto de bons exemplos. Mas um exemplo recente de Paripoeira, que foi uma obra feita em 2019,
digamos assim, onde antes tinha erosão, hoje tem 100 metros de faixa de praia. 100 metros em frente ao loteamento de faixa de praia. Quer dizer, isso significa o quê? Que aquele modelo para aquele local deu certo. Entendeu? Então, é isso que a gente chama a atenção. Vamos para o próximo slide. Aí, qual a diferença entre a engorda artificial e a engorda natural? Aí tem duas perguntas interessantes. Já reparou nas formas do litoral? Será que existem ilhas quadradas? Veja bem a diferença que você tem de uma imagem do lado esquerdo, engorda artificial de praia, lá em Jaboatão. Você está vendo uma linha reta. E aqui você tem uma engorda natural na praia do Bacileiro, com o uso do sandbag, onde após a construção da estrutura, a berma se formou e começou a aparecer de forma natural a salsa de praia, que ajuda perfeitamente a acumular sedimentos e recuperar o perfil. Então, essa é uma solução natural, engorda natural. Aqui, você tem uma engorda artificial e o objetivo dela é conter o processo erosivo, mas o mar vai continuar avançando e tirando esse sedimento. Depois de 5, 6 anos, você tem que botar ele de novo lá. E aí tem um que a gente chama lá, custo-benefício. Você vai ter que ter dinheiro para bancar essa manutenção, certo? E aí, se você não tiver... Não é que eu particularmente seja contra uma engorda artificial, pelo contrário, há casos em que você precisa fazer a engorda, e se você tiver dinheiro e disponibilidade de material, é uma boa solução, mas não pode ser uma receita de bolo, tá certo? Como foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente, no seu programa lá tem para proteção costeira do Oiapoque, é o engorda artificial de praia. Isso não existe, tá certo? Cada caso é um caso e você tem que se adaptar à sua realidade. É como quem mora na Holanda. O cara mora na Holanda, está abaixo do nível do mar. Aqui nós estamos acima do nível do mar. Então, são soluções completamente distintas. Então, a gente tem que ter essa consciência. E aqui embaixo tem, é preciso considerar o custo-benefício da obra. Quer dizer, quando você tem um impacto visual, tem que ver o custo de implantação, o custo de manutenção. Porque se você não tiver dinheiro para manter, vai perder seu dinheiro. Tá certo? Então, é preciso considerar o custo-benefício da obra, procurando alternativa que apresente o menor custo possível, recuperando a praia natural recreativa, que é a praia que você deseja ir quando vai à praia. Próximo slide. Aqui nós temos aqui uma foto da recuperação natural da praia de Costa Brava, em Paripueira, no loteamento Rio Mar, onde a faixa de praia, à época, foi de 40 metros. Hoje temos 100 metros lá de faixa de praia, em frente ao loteamento, onde antes ficava chegando lá dentro do loteamento, digamos assim, no passeio, onde tinha pavimentação de ruas, a 5 metros da pavimentação. Próximo slide. Aqui nós estamos vendo o início da recuperação natural da praia de Jardim de Maceió. Toda essa areia que vocês estão vendo aí, nessa foto aérea, foi tirada na maré de Cisília, a última maré de Cisília, durante a maré baixa, justamente para você identificar o que está acontecendo no estirância. Então, ela está começando a sedimentar, a depositar. E tem uma grande quantidade de areia colocada aí, gratuitamente. Não foi colocado um caminhão de areia. O próximo slide. Bom, uma mensagem. A cidade de Maceió deve se adaptar para conter as marés do futuro. Eu deixo essa mensagem como uma mensagem, digamos assim, de alerta. Temos muitos pontos de erosão na cidade de Maceió e que precisam ter um tratamento adequado para recuperá-los o mais urgente possível. Obrigado pela atenção e fico à disposição para qualquer questionamento por parte de todas as pessoas que participam deste evento. Agradeço mais uma vez ao Grupo de Engenharia pela oportunidade de trazer boa informação para as pessoas que participam desse fórum, participam dos eventos aqui no grupo. Muito obrigado. Olá. Todas as soluções que você apontou foram soluções de forma coletiva, né?
poder público. Sim. Haveria uma possibilidade de soluções individuais? Veja bem, o caso do Hibiscus é um caso. O Hibiscus foi uma iniciativa privada, né, que deu certo. Mas eu posso citar vários exemplos aqui no Maceió. Nós fizemos no Sabe, nós fizemos no Ibiocapi, nós fizemos também em alguns imóveis. Recentemente, inclusive, até publiquei ontem no meu blog uma coisa muito interessante, que é essa questão de Riacho Doce. Nós fizemos uma emergência em Riacho Doce. Teve uma casa que caiu todo o muro, destruiu parte da área de lazer, chegando na piscina. E nós fizemos a convenção com o Sindipeg, mencionamos lá uma pequena estrutura para o pessoal da galera desenvolver o trabalho. E, digamos assim, em 30 dias, que nós fizemos agora a primeira ferição, já se formou uma perna na frente. Ou seja, a praia está em recuperação. Então, isso é o que é mais importante, porque você está utilizando a força da natureza a seu favor. Nós estamos usando a força da natureza a nosso favor. Quer dizer, ela é uma questão de adaptação. Nós precisamos nos adaptar às mudanças que estão ocorrendo. A mudança climática está em curso. Ela está, digamos assim, todo dia ela está nós estamos tendo essas interferências. E isso não é só aqui, é no mundo todo. E cada caso é um caso. Então, devemos procurar soluções que recuperem de forma natural a praia recreativa, que é o que todos nós queremos. Entendeu? Então, isso daí pode ser feito individualmente. Nós fizemos também, não só aqui em Maceió, mas também no Litoral Norte, lá em Macineiro, fizemos lá na Praia de Patacho, na praia de Tatuamunha, ali naquela região. E temos também algumas coisas em andamento lá em Maracujá. Então, a situação é a seguinte: é preciso se adaptar. Só a título de curiosidade, para conseguir visualizar. Uma faixa de 100 metros. Chega a 100 metros essa moradia? Essa que nós fizemos em Riacho Doce, ela tem 30 metros. Em qual profundidade? A profundidade a gente faz de acordo com o local, certo? Nós temos que atingir uma cota de projeto, e essa cota de projeto ela tem que ficar abaixo do zero hidrográfico. Então, você tem que transferir o zero hidrográfico para aquele ponto. Dali você tem que dimensionar. Quer dizer, isso aí é para você localizar, não dimensionar. É dimensionamento da estrutura, aí você tem que fazer cálculos para poder chegar ao que você precisa, entendeu? Mas, digamos assim, é preciso que se faça, utilize um padrão em relação a isso, para que você não tenha surpresa depois. E aí vai acontecer o que a gente viu aí nas orlas de Maceió, muita estrutura colapsada por conta de não observância dessas coisas. Aí aqui na Jatiuca, a gente está chegando em que profundidade, então? Em alguns locais está chegando a mais de 3 metros. Em alguns locais. Porque vai depender, porque às vezes tem locais que você está com mais profundidade e um pouco menos quem vai definir. Isso aí é exatamente o zero hidrográfico. No caso aí da Jatiuca, que está sendo feito agora, qual a sua experiência, né? Qual a previsão dos primeiros resultados já ser visíveis? 6 meses, não é? Qual a ideia? Veja bem, nós temos alguns exemplos de que você pode, esse tempo ele é relativo, mas o que é importante é o que nós estamos fazendo, monitorando os perfis de praia, porque em 12 meses eu tenho elementos para, pelo menos a princípio, ter uma ideia do volume de sedimento que chegou à praia e qual a perspectiva que teremos. Porque, por exemplo, temos outros exemplos aqui, que foi o caso mesmo do Lopana, levou 5 anos para formar aquela praia que tem lá. Então, aquela praia que tem em Lopana, ela levou 5 anos para ser formada. Significa o quê? Que aqui nós temos um fluxo de sedimento mais fino. E ele não se estabiliza com facilidade. Então, nas ressacas, geralmente vai, isso leva um certo tempo.
Então, esse tempo a gente não tem como precisar. Quando eu falo assim, até 5 anos, é o que a gente tem como experimento feito aqui e estabilizou, mas não progrediu, mas estabilizou, que é o mais importante. Então, por exemplo, se você for numa maré ali em frente ao bando, tem gente tomando banho e brincando na beira da praia, porque estabilizou. Ela engordou e parou, não tem mais sedimento por outros fatores. E aí entra a questão também da característica da material, da areia, do tipo de areia que você tem disponível ali, certo? Então, isso aí é uma questão que é variável. Então, o mais importante de tudo isso é o quê? É o monitoramento da água. Você está monitorando para, no final de um ano de monitoramento, você ter elementos de que o fluxo de sedimento está chegando, ou se aconteceu algum outro tipo de processo, você vai identificar também, e aí pode ser até necessário fazer correções. Se você implanta um sistema desse e não consegue, digamos assim, conter spike de onda, que a gente chama de wave run-up, então, se você não consegue conter, você talvez tenha que fazer uma estrutura, digamos assim, não uma super estrutura, mas uma pequena estrutura para conter o spike de onda e acabou esse problema. Em que consiste o monitoramento? Medição da... Exatamente. O monitoramento é o seguinte: você precisa avaliar no monitoramento os perfis de praia. Então, primeiro você tem que ter o seu perfil registrado antes da intervenção, porque ele é que vai balizar tudo que vai acontecer ali. E a cada mês você vai fazendo um perfil de praia para acompanhar, digamos assim, de preferência, após uma maré de sitígio ou uma maré alta, você vai lá, faz um controle e vai avaliando o que modificou de sedimento de um mês para o outro, e ao final de um ano você tem como avaliar, porque a direção de onda, direção de vento, as amplitudes de maré, etc., elas variam constantemente. Então você tem que estar, digamos assim, acompanhando todos esses dados para poder você, no final, ter um diagnóstico do que aconteceu na praia. Entendeu? Passar aqui para quem é que fazer uma... Bom dia, pessoal. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu não vi como é que se feita essa estrutura. Sim. Veja bem, a estrutura, ela basicamente você utiliza formas geotextas especiais e você utiliza essa forma para ser preenchida com a própria areia da praia. Ela é preenchida e vai formando uma estrutura. Essa estrutura ela tem um formato de escadaria, mas ela não é uma obra retilínea. Ela vai formando mais ou menos a conformidade da linha de costa, porque a linha de costa não é uma linha reta, ela é uma modelada. Então, esse efeito dessa modelagem ajuda na dissipação da energia e ajuda na recuperação do perfil de praia. Entendeu? Porque a estrutura, quando você instala, ela vai funcionar como um dissipador de energia de onda. Então, o trem de ondas que avança, não sei se você chegou a ver aquele vídeo que eu passei. Então, você tem aqui a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Essa ação que vem, ela tem uma reação que o trem de onda subsequente, quando encontra com essa onda, ela vai, digamos assim, perder parte da sua energia e assim sucessivamente. Isso é um processo. Então, isso vai fazendo com que você tenha a deposição de sedimentos e os sedimentos serão, digamos assim, irão fazendo o alargamento da sua faixa de praia ao longo do tempo. A profundidade depende do nível, da água. Isso. E a largura depende da força da maré. Isso, não, porque veja bem, você tem, digamos assim, uma estrutura, essa estrutura tem que estar projetada para a energia de onda que você tem na área. Então, cada praia tem sua energia em determinadas circunstâncias. Então, você tem que condicionar isso para, digamos assim, atender à sua necessidade. Então, você pode necessitar de uma estrutura com mais volume ou com menos volume, dependendo do que você vai fazer. Uma pergunta que não quer calar na minha é qual é o custo disso aí? Veja bem, você demorou um pouco para perguntar, mas eu estou dizendo assim, para você ter uma ideia,
uma obra, a diferença é muito grande. Porque, por exemplo, o custo de uma obra de engorda artificial, ela custa aproximadamente uma faixa de 15 a 20 vezes, dependendo do caso, do custo de uma obra com CNPq. É uma diferença astronômica. Por exemplo, o custo médio hoje de uma obra dessa vai em torno de 2.500 metros linear, ou seja, 2.500 por quilômetro. Enquanto que a outra você está gastando 63 milhões por quilômetro. E não está levando em consideração, você não está levando em consideração o custo de manutenção. E aí, esse aí é o custo que ninguém olha no primeiro momento. Tá? No primeiro momento ficou uma maravilha. Mas se no outro dia você perder a areia, se você danificar, como aconteceu em alguns casos, uma praia vizinha, perder 1 quilômetro, 1,5 quilômetro de praia, e aí quem vai pagar isso? É uma questão que tem que ser muito bem mencionada. Não é que eu seja contra, eu acho que a engorda artificial ela é interessante. Em muitos casos, ela é praticamente obrigatória. Mas, digamos assim, quando você tem uma energia de onda muito grande numa praia, é preciso ter muito cuidado para não perder, porque já houve casos de meio de um ano você perder todo o aterro. Todo o aterro da engorda você perder de um ano, porque a energia de onda existente no local não foi o suficiente. Então, geralmente você tem no bojo dessas intervenções obras complementares de engenharia, como, por exemplo, espigões quebra-mares em alguns pontos, para reduzir esse efeito. E isso daí, quando você faz isso, interfere na dinâmica e aí vai aparecer problemas em outros locais. Alguns são o que a gente chama de efeito ambiental. Um exemplo muito bom disso aqui nós temos em Fortaleza. Fortaleza foram construídos no século XX cerca de quase 12 espigões. Esses espigões transferiram o processo erosivo para calcaia e destruíram vários quilômetros de praia de calcaia. E hoje, praticamente, está quase chegando no Bumbu, na praia do Bumbu, lá para fazer, por conta de processo erosivo transferido. Quer dizer, você tem que analisar o impacto ambiental dessas obras, do ponto de vista de, se tiver de fazer, faça, mas você tem que monitorar, né? Você fazer e deixar para lá, como fizeram em alguns casos aí em outros estados. O cara investiu 52 milhões, acabou com a praia vizinha e está todo mundo lá, até por isso senhado, perdeu o hotel, perdeu a pousada, perdeu o restaurante, e ninguém tomou providências. Então, é complicado. É preciso ter esse cuidado para que você evite. Tá certo? E a manutenção da CNBEG não tem? Olha, veja bem, até o que foi implantado, a primeira estrutura que nós implantamos aqui na IPO foi em 2016, até hoje não foi feito nada. E há uma tendência de não se fazer. Porque, como ela fica enterrada, a probabilidade de uso dela é um tempo relativamente grande. Entendeu? Esse tempo realmente é longo. Então, não temos ainda necessidade de manutenção nessas estruturas. Então, é o que nós podemos dizer hoje. Bom, o tempo está passando, a gente está contando. De 2016 para cá, já vai para 6 anos, né? Ainda no final do ano vai completar 6 anos. Já passamos 5 anos e está tudo ok. Então, é uma questão que tem que ser acompanhada na evolução. Bom, Marcolina, o Clube de Engenharia quer agradecer essa importante apresentação. E dizer o seguinte, que isso é muito importante. Agora, o público em geral, e até o próprio político mesmo, acredita mais nas obras que ele está vendo, né? Fazer uma estrutura aqui. Vê que essa estrutura vai como se for feita, depois que está toda destruída pelo efeito da maré. Né? Então, essa sua solução é uma solução assim, mais natural. Então, tem que ter assim, uma paciência para que se espere a recuperação.